Olá, eu sou a professora Raindra Costa e hoje nós vamos estudar o capítulo 18, como os hábitos dos seres humanos influenciam os ecossistemas. Então, logo no início, né, da nossa apostila, lá no capítulo 18, tem esse textinho, né, sobre a sacola plástica que foi encontrada numa fenda oceânica que é a mais profunda do planeta. Então, os nossos hábitos, o nosso consumismo, ele já alterou o ecossistema de tal forma que foi encontrada uma sacola plástica lá na fenda mais profunda do planeta. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho dessas alterações, dessas modificações e dos nossos hábitos, por que eles influenciam tão negativamente o planeta. Então, no módulo de hoje, a gente vai ver, né, os hábitos de consumo, os impactos causados pelas atividades humanas e quais são essas atividades, né? O gasto de energia elétrica, de água, a geração de resíduos e a emissão de gases poluentes. E depois nós vamos ver como diminuir os impactos que causamos no ecossistema. Isso tudo está na aula de hoje. Então, vamos começar com os hábitos de consumo. Fica aqui em cima. Então, vamos lá, né? Como eu disse na aula passada, eu já falei um pouquinho, um spoiler, né? Que a gente ia ver a diferença de consumo para consumismo. Primeiro, vamos ler essa tirinha aqui, esse quadrinho, né? Chegou um novo celular da moda, legal, vou comprar preciso de um celular novo. Você precisa, né? Chegou o novo celular, o seu não estava mais servindo, como é que é essa atividade, né? Quando a gente se desfaz de uma coisa para comprar outra diferente, é porque a gente não tem, porque a gente precisa, e com isso a gente vai entender um pouco da diferença de consumo para consumismo. Então, o consumo, ele, né, tá ligado ao ato de comprar, mas quando ele está relacionado diretamente à necessidade ou à sobrevivência. Então, a gente precisa de quê? De comida, nós precisamos sim nos vestir, a gente precisa de várias coisas. Porém, a gente precisa diferenciar isso do consumismo. Então, o consumismo, ele está ligado, né, ao gasto de produtos sem utilidade imediata, ou seja, é um produto supérfluo. Vou trazer aqui um exemplo para vocês, deixa eu ficar um pouquinho maior. Aqui. O que é consumo e o que é consumismo. Sou professora, né? Como vocês sabem, eu preciso de uma caneta. Então, eu preciso de uma caneta. E aí, eu comprei 3 canetas. Todas elas são rosas. Então, será que isso é consumo ou consumismo? Eu tenho 3 canetas da mesma cor, que sim, eu uso para algumas finalidades diferentes. Essa eu uso para sublinhar, essa para escrever, e essa aqui para escrever também, mas de uma outra forma. Mas eu preciso de 3 canetas rosas diferentes assim? O que é consumo e o que é consumismo, né? E pensar no plástico. Todas elas são feitas de plástico, todas elas têm uma vida. Essa que tem uma vida útil, mas uma duração maior, né? Essas daqui acabam rápido, porque a carga delas secam e tudo mais. E olha o plástico que é feito, né? Será que, como é que isso fica no meio ambiente? Isso é porque uma pessoa só tem já essas 3 canetas rosas. Imagine a quantidade de outras canetas que eu não tenho. Então, ser consumista é parar para pensar. Estou parando aqui com vocês e pensando. Eu preciso dessas 3 canetas, dessas da mesma cor? Então, é isso. Então, aqui a gente está vendo aqui qual é o problema do planeta Terra, né? O que está acontecendo? Então, nesse outro quadrinho aqui, né, ele está falando que o problema é o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo incentiva o consumismo, né? Então, lá na nossa apostila, a gente tem um textinho que fala exatamente disso. Ele fala que o sistema econômico que é adotado pela humanidade vai estimular as pessoas a adquirirem objetos para facilitar a vida. Sim, eu tô aqui, ó, facilitando a minha vida com 3 canetas. Pô, eu gosto de rosa, essa caneta vai
né? Vai melhorar, eu vou conseguir fazer desenhos, vou conseguir fazer qualquer coisa, né? Só que a gente compra esses bens de consumo em excesso e a gente não tem onde descartá-lo, não é mesmo? Exatamente, quando essa caneta acabar, eu vou jogar ela no lixo. E ela vai durar quanto tempo no planeta? A gente sabe que o plástico dura muito tempo. Então, o aumento da população humana, né, o aumento de números de pessoas vivendo no planeta, né, isso a gente chama de população humana, vai diminuir os recursos naturais, vai diminuir a disponibilidade desses recursos naturais. Então, por isso que a gente tem que começar a pensar. E pensar que esses recursos naturais, eles não existem somente para a gente, para os seres humanos, para o homem. Não existe só para isso, existe para o planeta inteiro, né? Ah, a gente gasta muita água, só a gente consome água? Não. Vários outros seres vivos consomem água. A água é importante para diversas outras funções, mas a gente pensa que no ecossistema a gente é o principal o principal ator ali do ecossistema, e não é, né? Então, qual será o impacto causado, quais são os impactos causados pelas atividades humanas, né? Então, a gente sabe que todo ser vivo ele vai causar algum impacto, seja ele positivo ou negativo. Então, por quê? Porque a gente precisa consumir energia, a gente precisa de energia, a gente precisa de água potável, a gente precisa de bens de consumo. Agora eu preciso do quê? Preciso do computador, eu preciso da internet e alimentos também. Então, além de todos esses impactos aqui que a gente vai gerar, a gente também tem o impacto causado pelo nosso metabolismo, né? O fato da gente inspirar oxigênio e expirar gás carbônico já gera um impacto no meio ambiente. Esse impacto é positivo ou negativo? Respiração a gente sabe que não causa muito impacto, né? A gente tem a fotossíntese, a gente tem os seres, né, que produzem o oxigênio em grande quantidade aí da atmosfera, que a gente sabe que são as algas, mas o nosso próprio metabolismo e o metabolismo dos seres vivos já causam algum tipo de impacto no meio ambiente. Então, agora nós vamos ver alguns impactos causados por algumas atividades humanas. Primeira atividade é o consumo de energia elétrica, né? Para eu estar gravando essa aula aqui, eu preciso de energia elétrica para ligar o meu computador, para ligar a minha luz, para ligar tudo, para tudo funcionar de uma maneira correta. Então, a primeira informação é que 80% de toda a energia que a gente consome, ela vem de usinas hidrelétricas. E aí, como é que funciona uma usina hidrelétrica? Então, trouxe aqui uma sequenciazinha de passos, né? Então, a gente tem um rio natural lá no nosso ecossistema, e esse rio, ele é desviado, tá vendo? A gente faz aqui um desvio. Então, isso aqui já é uma alteração nesse ecossistema, não é? Então, a gente desvia o curso desse rio, então a água vai passar por aqui, mas ela também vai vir para cá, e aqui a gente vai represar esse rio, tá vendo? A gente constrói uma barreira. Essa barreira a gente vai ver por quê? Porque essa água vai ficar ali, né? Se acumulando, se acumulando, se acumulando, e quando a gente abrir uma portinha dessa, ela vai sair com toda a pressão. E com essa pressão que ela sai, tá vendo? Ela gira, né? Ela gira uma turbina e gera energia elétrica. Então, quando eu deixo a água aqui sem abrir essas portinhas, né? Ela está se acumulando. Quando eu abro, eu tenho aqui uma turbina que ela vai ser girada, e aí isso vai ir para o gerador, né? Vai ficar armazenando energia, e a energia consegue ir para as nossas casas e tudo mais. Por que a usina hidrelétrica ela ainda é a melhor forma, né, da gente ter energia elétrica? Por quê? Porque essa água aqui é devolvida lá para o rio. Então, não gera nenhuma alteração drástica. A gente desvia lá o rio, mas vai voltar aqui pro ecossistema que ela vem. Então, a gente não tem nenhuma perda de água por causa disso, não tem nenhum impacto em relação a essa água que a gente não está consumindo. A gente está utilizando da força da água para gerar energia elétrica. Então, aqui eu ainda trouxe outro esqueminha, tá vendo? Aqui a gente faz, tá vendo? O rio vem de algum lugar, aí se criou aqui um desvio, e aí essa grande área fica represada, e aí depois você tem a construção de uma usina hidrelétrica que vai
abastecer todas as cidades e tudo mais. Aqui, ó, outro esquema para falar a mesma coisa. Tá vendo a turbina aqui? A água vai passar, essa turbina vai ficar lá girando, girando, girando. A gente tem um gerador aqui que vai ficar armazenando essa energia e vai distribuir para diversos outros lugares. Então, voltando lá naquela figura lá inicial, então a gente tem aqui, ó, a quantidade, né, o percentual de energia elétrica que é consumido por cada setor. Então, a gente tem que 36% mais ou menos é utilizado, né, pela indústria, quase 30%, 29% pelas residências, o comércio utiliza cerca de 19% e os outros setores utilizam 16%. Então, como eu disse, né, esse tipo de energia ela é a mais limpa. A gente até fala que é uma energia limpa, porque a gente está voltando com a água ali para aquele ecossistema. Só que o rio que está, né, circulando ali ao redor da usina hidrelétrica, para ele produzir essa energia elétrica, ele vai depender de vários fatores climáticos, né, para que essa energia seja produzida com eficiência. Primeiro fator climático, né? A gente precisa que esse rio esteja, né, com o nível de água dele normal. Ou ninguém vai construir uma usina hidrelétrica num rio que não tem um grande aporte de água. Então, a gente precisa que tenha chuvas naquele local e tudo mais. Então, o regime de chuvas, o clima e o próprio desmatamento são fatores que vão interferir diretamente no volume dos rios. Quanto mais energia elétrica a gente for usar, mais usinas precisam ser construídas. Então, para a gente, é aquilo que eu disse, quanto mais o número de população, quanto maior vai aumentando esse número de população, menor vai ficando os recursos, né, disponíveis para a gente. E aí, esse ano, a gente teve lá no Paraná a pior seca, né, que o estado está enfrentando. Então, o nível lá do Rio Paraná diminuiu muito. Então, a usina hidrelétrica, né, de Itaipu, ela teve uma das dos valores, né, mais baixos de produção de energia elétrica. Então, a gente tem o clima e o regime de chuvas alterando a disponibilidade de energia elétrica. Então, a gente precisa entender, né, que o nosso consumo de energia elétrica absurdamente vai impactar, sim, no ecossistema. Vou ficar aqui mesmo. Os impactos causados pelo consumo de água. Então, primeira coisa aqui para a gente relembrar o que são os recursos naturais. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Renováveis quando eles são renovados pelos ciclos naturais, né? Então, a gente tem o ciclo da água, a água que evapora, vai lá para as nuvens, se condensam e volta em forma de chuva. E os não renováveis são aquilo que o consumo excede a capacidade da natureza de produzir, como o petróleo. A gente sabe que o petróleo é um recurso natural, mas ele não é renovável por isso, porque a gente está consumindo numa rapidez que a natureza não consegue renovar, né? Porque o petróleo ele surge a partir de fósseis. Então, se a gente acabar com todo o estoque, né, de petróleo que existe no mundo, como é que será que existem novos fósseis para o processo do petróleo ficar pronto para o nosso consumo imediato? Isso não existe, né? A gente sabe que no Brasil ele tem vários rios, né? Ele possui um reservatório de água muito abundante, né? Então, 12% de toda a água do planeta está localizada aqui no Brasil. Então, a gente não tem muita preocupação, né, com falta de água, essas coisas. Porém, o resto do mundo deveria ter essa consciência, mas também poucos têm, não é todo mundo que tem. Mas a gente precisa entender o consumo da água, né? Então, aqui eu trouxe o que a gente já sabe, né? Como é que a gente pode economizar a água? A gente pode usar outro tipo de torneira, a gente, né, pode reaproveitar ou utilizar se a gente vai gastar água, a gente gasta de uma vez só, né? Usar um regador na mangueira, varrer em vez de ficar jogando água, reduzir o tempo de banho, tudo isso aqui a gente já entende por que é importante. Agora eu trouxe aqui onde a gente gasta água e não sabe. Então, a água que a gente não vê. Então, para se produzir 1 quilo de arroz,
a gente gasta 2.500 litros de água. Manteiga, carne de boi, para produzir 1 quilo de carne de boi, a gente gasta, né, 17 mil litros de água, carne de frango, queijo, leite. Então, tudo isso aqui a gente tem um consumo de água. Então, no nosso consumo de alimentos está gastando água. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção no nosso consumo, se a gente precisa consumir nessa voracidade todos esses alimentos. E outra forma, né, da gente entender aqui o consumo da água é que a água que a gente utiliza, ela volta na natureza de que forma? A gente volta que nem o rio lá da hidrelétrica, né, que sai, gera turbina e volta a mesma água. Não, né? A água que a gente acabou de usar, ela volta para a natureza como esgoto. E todo esgoto é tratado? A gente sabe que não. Então, a gente precisa se atentar, né, ao resíduo, né, que o esgoto é um resíduo. A gente usa a água de forma potável, mas a água que volta à natureza, ela já tem vários outros aditivos, né? Ah, professora, mas poxa, a água que eu tomei banho. Não, você se ensaba o ovo, você usa o sabão, a água que você escovou o dente, tem pasta de dente. Toda a água que a gente consome, ela não volta para a natureza com a forma original, né? E aí, falando de resíduo, né, a gente tem aqui, né, quanto maior a renda da população, maior vai ser o poder de compra dela. E aí isso vai levar o quê? O aumento do consumismo e o aumento do impacto ambiental. Então, a geração de resíduos hoje é um dos principais problemas ambientais e os mais significativos que o consumismo pode provocar. Por quê? Porque a gente consome de uma maneira exagerada e o nosso lixo, o que sobra daquilo, o resíduo que aquilo tem, se eu usar minha caneta toda, ela vai acabar? Não, ela vai continuar nessa forma, só não vai ter mais a carga. Então, a gente precisa pensar nessa geração de resíduos, né? Então, aqui, né, tá aqui mostrando, né, o lixo que uma pessoa produz. E uma das formas, né, da gente diminuir isso é a reciclagem, que a gente, né, recicla. Eu pego esse plástico aqui da minha caneta e reciclo esse plástico. E a compostagem, que é com produtos, né, com material orgânico. Então, vamos pensar aqui, ó. Por ano são produzidos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos no mundo. O Brasil gasta 3 bilhões por ano com tratamento de saúde das pessoas que ficam doentes em virtude da contaminação provocada pelos lixões. E os lixões vão contaminar água, solo, poluir o ar e afeta diretamente a saúde de 95 milhões de pessoas. De acordo com a ONU, 99% dos produtos que compramos são jogados fora em 6 meses. Quanto tempo tem essas canetas? Acho que menos essa. Essas duas têm 6 meses. E 59,5% dos resíduos coletados no Brasil recebem a destinação adequada em aterros sanitários. Então, os outros, né, 40,5% não vai ter destino adequado, vai ser jogado em lixão, que a gente sabe que não é adequado. Então, a gente precisa pensar, né, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar, né? Então, vamos pensar aqui no meu exemplo. Repensar, eu preciso de 3 canetas diferentes? Não, eu quero só uma. Reduzir, preciso reduzir. Reutilizar, preciso, né, pensar, eu posso reciclar, eu posso entrar em contato com a empresa que eu comprei a caneta e ver se essa empresa tem um serviço chamado de logística reversa. Então, eu posso, quando acabar a caneta, não serve mais, né? Porque acabou a carga da caneta. Eu posso devolver esse material para a empresa reutilizar e recusar. Eu não preciso disso, né? Eu posso pensar, não preciso, eu preciso só de uma ou não preciso de nenhuma.
E agora nós vamos ver os hábitos de consumo e a emissão de gases poluentes. Então, a gente sabe que a emissão de gases poluentes vão agravar o efeito estufa, que é um efeito natural, e o agravamento do efeito estufa é chamado de aquecimento global. Então, a gente tem os gases que ficam lá na atmosfera. Então, vamos entender aqui um pouco da radiação solar, né? A radiação solar é refletida pela Terra de volta ao espaço. Então, a gente tem uns raios solares que vêm para a Terra e volta para o espaço. A gente tem a radiação solar que é absorvida pela superfície da Terra. Então, a gente está, né, sente calor, é porque a Terra está absorvendo essa energia, essa radiação. E a gente tem a radiação infravermelha, que é refletida pela superfície da Terra e absorvida pelos gases do efeito estufa que envolvem o planeta. Então, isso aqui, né, absorve, então fica aqui nessa atmosfera. Isso faz com que a Terra tenha uma temperatura em torno de 15 graus Celsius. Sim, vocês pensaram que era mais, mas não é. Então, essa camada aqui dos gases do efeito estufa faz com que a Terra tenha essa temperatura de 15 graus Celsius. O que acontece se eu começo a aumentar os gases que compõem, que envolve essa camada aqui, né? Que é o gás carbônico, o CFC, o metano, vai ficar mais quente. E aí, o que acontece quando aumenta a temperatura da Terra? A gente tem o derretimento de algumas superfícies, né, das calotas polares, que a gente fala. Então, isso vai causar um grande impacto ambiental que a gente nem sabe. Principal aqui, o CFC, né, é um gás que está contido lá nos desodorantes aerosol. Então, diminuir a utilização, né, desses desodorantes, não só desodorantes, mas a gente tem outros produtos que são aerosol, é importante. Então, qual é a relação entre as mudanças climáticas e os produtos que consumimos, né? Então, cada etapa, desde a produção até o descarte de um produto, produz resíduos, gasta água e emite gases. Pensando nisso, nós temos o compromisso de aproveitar ao máximo os produtos que adquirimos, evitando desperdício e sabendo descartar corretamente ao final do processo, é aquilo que eu falei. A logística reversa hoje ela já é oferecida por muitas empresas, porque a gente sabe quanto o resíduo faz mal e é até bom para a empresa, que ela vai gastar menos para fabricar novamente aquele produto, né? Outra coisa, o lixo. O lixo é um resíduo. Os resíduos que sobram da nossa alimentação também produzem gases causadores do efeito estufa. O lixo orgânico gera o gás metano, que quando sofre decomposição. Então, o lixo ele é um resíduo, né? Então, os resíduos que sobram da nossa alimentação também vão produzir esses gases causadores do efeito estufa. O lixo orgânico ele gera gás metano quando ele sofre decomposição. E o gás metano é um gás lá que faz parte do efeito estufa. E o transporte, o uso de automóveis movidos a derivados de petróleo, principalmente a gasolina e o óleo diesel, emitem dióxido de carbono, bem como o monóxido de carbono, que é um gás tóxico. Então, eu sou uma pessoa, pensa aqui, ou eu posso utilizar um meio de transporte, né, que não vai gerar nenhum gás, que é a bicicleta, por exemplo, ou o uso de transporte público, porque no transporte público eu posso ter o quê? Várias pessoas usando apenas um transporte. Quando a gente faz, cada um vai ter seu carro e todo mundo vai sair na rua. Isso causa, né, uma grande poluição. Então, o transporte particular, ele tem, né, carro por aplicativo, por exemplo, mas a gente está aumentando a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Então, como é que a gente consegue diminuir os impactos que causamos no ecossistema? Então, a sustentabilidade é esse novo caminho, porque a gente consegue pensar sobre as nossas atitudes, né? E aí a gente sabe que a população mundial cada vez mais aumenta e todas as atitudes que a gente pode pensar individualmente vai ser muito importante para gerar essas transformações significativas. Uma maneira de consumir e utilizar os recursos da natureza de forma mais adequada é refletir sobre as nossas ações enquanto consumidores
Isso pode nos levar à prática de atitudes sustentáveis e ecologicamente corretas. Então, é repensar. A gente vai ver aqui um conceito, né? Vou ficar aqui no meio, dos 5 R's, né? Que é reciclar, reduzir, reutilizar, repensar e recusar. Então, atitudes individuais, elas vão gerar grandes soluções, sim. Então, quando a gente recicla ou encaminha materiais para reciclagem, a gente está contribuindo com a renda de pessoas responsáveis por essa função. Reduzir a geração de resíduos ou o consumo de recursos naturais, preferindo produtos com mais durabilidade e utilidade, a gente também está contribuindo. Quando a gente reutiliza os produtos e as embalagens sempre que possíveis, quando a gente repensa certas atitudes e hábitos de consumo e descarte de resíduos, né? Quando a gente consegue pensar no resíduo que a gente vai gerar, isso já é importante. E recusar produtos que degradam o meio ambiente, né? Eu disse lá na aula passada do microplástico. Se a gente pensar em tudo que a gente for comprar, se tem esse microplástico e se não tem, e repensar e recusar, não vou utilizar, né? Se faz mal para o meio ambiente, eu não vou utilizar. Já é uma grande prática. Então, pessoal, a aula de hoje foi mais rapidinha, né? É muito importante esse pensar, esse repensar. Nós, indivíduos, como uma única pessoa só, a gente consegue diminuir o impacto negativo que a nossa existência causa na natureza. Não vamos pensar que nós somos os principais atores desse ecossistema. A natureza existe por si só. Se a população não existir, vai tudo continuar existindo da melhor forma. Então, no último dia 5 de junho foi o dia, né, mundial do meio ambiente, né, de repensar na nossa casa, né? Como eu disse aqui com vocês, eu já estou repensando, estou assumindo algumas práticas, né, ecologicamente corretas ou sustentáveis em casa como indivíduo, né, porque nessa quarentena o nosso consumo às vezes pode aumentar por algumas coisas, né, mas a gente precisa repensar em tudo, né, pensar vendo que nós não somos o protagonista dessa história com a natureza, e sim a natureza que é. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem em casa, cuidem da saúde e até a próxima aula. Tchau!